Alerta máximo: mais de 700 mil casos de dengue são confirmados só este ano. E veja os desafios para combater o crime organizado no Brasil. E você, já programou o seu fim de semana? Veja as opções que separamos na nossa agenda cultural. Olá! Segundo dados do Ministério da Saúde, de janeiro a abril deste ano, mais de 700 mil casos de dengue foram registrados em todo o país. Em Minas Gerais, 60 mil pessoas já tiveram a doença. Eu conversei com o superintendente de saúde de Ouro Preto, que falou sobre como evitar a doença. Em Ouro Preto, já foram registrados 7 casos de dengue e 15 notificações estão sendo analisadas. Já em Mariana, um caso da doença foi confirmado. Para falar mais sobre o assunto, conversamos com o superintendente de Vigilância em Saúde em Ouro Preto, Dr. Núncio Sol. Dr. Núncio, quais as diferenças, primeiramente, dos sintomas de quem está com gripe e de quem está com dengue? Bom, os sintomas inicialmente são bastante parecidos, né? Uma dor geral pelo corpo, uma dor muscular, dor articular. A diferença é que no caso da gripe, em geral, a febre é mais baixa, a dengue tem uma febre um pouco mais alta, né? Com muita dor retroocular atrás dos olhos, uma dor de cabeça mais forte, em geral, com dor articular, né? Dor nas articulações e musculatura também mais fortes, né? Em casos mais graves, podem acontecer náuseas, vômitos, dores abdominais, né? Que podem ser um caso mais complicado. E, doutor, qual a diferença entre a dengue clássica e a dengue hemorrágica? Bom, a dengue clássica, né, ela pode variar, né, de alguns sintomas mais simples, como, né, inicialmente, por exemplo, com febre, dor de cabeça, dor articular. E a dengue hemorrágica, normalmente, os sintomas aparecem no 3º ou 4º dia após o início da febre alta, quando a febre já começa a baixar. E ela, em geral, ela vem com dores abdominais, com dores articulares mais fortes, com náusea, vômito, uma sensação de fraqueza muito grande, uma sensação de desmaio. Então, nesses quadros, ou de sangramento também, na gengiva em especial, nesse momento a pessoa deve procurar o médico imediatamente. E quais as ações a Prefeitura tem realizado para evitar uma epidemia de dengue na cidade? Bom, nós fazemos o levantamento rápido do índice, né, de larvário. Nos locais onde esse índice é maior, há uma intensificação das ações de vigilância no trabalho casa a casa e também nos chamados pontos estratégicos, em lugares onde, por exemplo, existem pneus ou desmanche de carro, esse tipo de situação, onde poderia haver um pulo maior. Nesses lugares é feita uma avaliação de 15 em 15 dias. E também solicitando à população que colabore, né, porque a maioria dos casos, 80% dos casos de larvas são intradomiciliares. E, doutor, com a falta de água, muitas pessoas têm armazenado água em casa. Quais riscos essa prática pode trazer? É bom lembrar que o mosquito, né, a fêmea, ela faz uma ovoposição de mais ou menos 500 ovos, né? E esses ovos podem durar por mais de um ano em lugares secos. Então, às vezes, a pessoa utiliza um vasilhame que estava seco no ano passado, mas que houve ovoposição, né? Quer dizer, a fêmea colocou ovos nesse recipiente. Quando ele acumula água nesse recipiente, ele pode desenvolver as larvas, né, e depois os mosquitos. Então, a pessoa tem que ter o cuidado de, antes de usar o recipiente para armazenar água, lavá-lo com bucha e sabão, né? E posteriormente, depois de acumular água, deixá-lo com tampa bem vedada. E, doutor, para finalizar, quais as orientações gerais para a população de Ouro Preto? É importante lembrar que em qualquer recipiente que houver acúmulo de água, pode haver a proliferação larvária e, a partir daí, o mosquito se tornar adulto e virar um foco, né, de transmissão possível da dengue, né? Então, os recipientes devem ser bem fechados, né? Evitar que vaso de planta, pequenos recipientes possam acumular água e, a partir daí, né, a gente consegue diminuir o risco da dengue no município. Doutor, muito obrigada pela entrevista. E caso você identifique algum dos sintomas citados, procure o posto de saúde mais próximo da sua casa. Em nosso blog você pode conferir os endereços. É o tvufop.blogspot.com.br.
A partir de agora, as operadoras de planos de saúde no Brasil devem informar de maneira clara as características dos serviços disponíveis. Esta medida visa auxiliar o contratante por meio de informações claras sobre acomodação, área de abrangência, tipo de carência e cobertura, por exemplo. A medida foi publicada no Diário Oficial da União no fim do mês passado. A resolução prevê alguns esclarecimentos tanto para quem já tem plano de saúde quanto para novos usuários. Vale lembrar que essa linguagem de fácil acesso só será obrigatória a partir de janeiro de 2016. Confira as atrações culturais do fim de semana na região. O Parque Vale dos Contos recebe no sábado o grupo musical Vira Samba. O show é gratuito e se inicia às 8 da noite. A entrada deve ser feita pela portaria da rodoviária de Ouro Preto. No domingo, acontece no Teatro César Mariana a peça O Delírio do Verbo. No espetáculo, o ator Jonas Bloch encena textos do poeta Manuel de Barros. Os ingressos vão custar R$ 40 e estudantes pagam meia entrada. A apresentação acontece em 2 horários, 6h30 da tarde e 8h30 da noite. Também no domingo, o Festival da Vida apresenta o show de Erasmo Carlos. A atração acontece às 10 da noite na Arena Mariana e os ingressos devem ser trocados por um agasalho em bom estado. O ponto de recolhimento é o Centro de Convenções da cidade. Entre no nosso blog e confira outras atrações do fim de semana. Acesse tvufop.blogspot.com.br. Tradicionalmente, o crime organizado é compreendido como um grupo que se dedica à prática de atividades ilícitas altamente lucrativo. Caráter empresarial, estrutura ordenada e grande quantidade de membros estão entre as características destas organizações. Os desafios para combater as estruturas criminosas são muitos. Confira na reportagem o debate promovido pelo GECIP, Grupo de Estudos em Ciências Penais da UFOP, sobre o assunto. As novas características e as avançadas estratégias de atuação das redes criminosas foram debatidas na última quarta-feira durante uma roda de conversa com o promotor de justiça de Mariana, ex-aluno da UFOP. Eu sou natural de Ouro Preto, formei na UFOP. Para mim é um momento assim ímpar na minha carreira. Estou muito feliz de estar aqui na UFOP, voltando à minha cidade e proferindo essa palestra. Eu acho que a existência dessas palestras, dos colóquios, dos seminários que a gente faz é muito interessante para enriquecer a qualidade do curso, para a gente sair daquela experiência trivial de sala de aula. Para nós, estudantes, é muito importante por uma questão de aproximação com uma pessoa que atua na área, que é um promotor, uma pessoa que já tem uma ascensão na carreira, que já tem uma experiência no campo jurídico muito grande, e também por uma questão de aprendizagem, porque não faz parte da nossa grade curricular, a gente vê assim organizações criminosas, então é bom para complementar e tudo. Armas, drogas e até pessoas são negociadas. O crime organizado no Brasil atua em diferentes ramos, utiliza tecnologia avançada e atualmente a troca de informações acontece em rede, o que dificulta a identificação dos líderes. Antigamente era mais agiotagem, como é no Brasil o jogo do bicho, tráfico de drogas e crimes relacionados. Hoje nós temos uma gama maior de segmentos, como tráfico de armas, tráfico de pessoas para trabalho escravo, prostituição, crimes financeiros, crimes econômicos e, claro, o mais importante, a corrupção, que fica ali envolvida entre agentes públicos corruptos e empresas e particulares que tentam desviar o dinheiro público. É fundamental a gente estudar as organizações criminosas justamente para poder combater na raiz mesmo, assim, no pilar, esse tipo de crime. Então, você estudando as organizações, tem como você entender como que elas funcionam para poder adentrar melhor dentro delas e ter uma visão melhor da realidade dos fatos. O crime organizado ele tem uma potencialidade de danos sociais muito maior. No crime organizado, pensando do ponto de vista tradicional, ele é um grupo de criminosos que se dedicam a atividades delituosas específicas e tem ali uma estrutura hierárquica verticalizada para praticar esses delitos. Ele tem uma estrutura muito mais ampla, ele está muito vinculado à lavagem de dinheiro e essa estrutura ela tem uma característica muito interessante que é uma direção coletiva, não existe mais aquela figura do chefão. Para o promotor, o combate às estruturas criminosas deve ser feito com diferentes estratégias. Delação premiada, as escutas telefônicas, as escutas ambientais, mas é preciso cada vez mais ampliar
as investigações sobre o crime organizado, principalmente na área de lavagem de dinheiro. As atividades de extensão do curso de Direito complementam o conteúdo estudado em sala de aula e possibilitam a troca de informações entre alunos, professores e profissionais já em atuação. Não adianta simplesmente se formar e ter um diploma de bacharelado em Direito e dizer que você vai conseguir ser alguém, que você vai conseguir ter destaque, que você vai ter aquilo que você almeja. Então você precisa capacitar, precisa estudar, precisa especializar. O mercado de trabalho na área jurídica ele tá em ebulição ainda. Embora com as recentes crises no Brasil, a gente está vendo que está tendo uma dificuldade, está tendo menos concursos e outras questões assim. Mas eu acho que a principal preocupação tem que ser a formação mesmo, né? E eu acho que também uma coisa que eu acho muito importante é cultuar um ideal. Se você tem um ideal de justiça e se você faz direito, você tem que pensar em transformar o direito em justiça. E acreditar nisso vai fazer com que você concretize esse ideal, profissionalmente também. Quer rever essa reportagem? Acesse o nosso canal na internet, youtube.com/cppaufop. E a gente fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.